Então, a gente tem conjunções coordenativas. Aí eu tenho aditivas. Conjunções de natureza aditiva e nem, não só o quê? Mas também, isso é um conector correlato, metade em cada frase. Tampouco, que quer dizer também não. Não só como. Então, aditivas e, nem, não só, mas também, tampouco, não só como. Deste grupo, qual que corre o risco de ter o seu sentido que alterado? O e. É uma conjunção que pode ter o seu sentido alterado em face do contexto, beleza? Alternativas, mas, porém, adversativas, mas, porém, contudo. O mas eventualmente pode ser usado com valor o quê? Aditivo, mas é raro também, tá? Mas pode aparecer. Aí o menino fica com aquela mania de pegadinha, ele acha que só cai com sentido alterado. Aí é uma mania equivocada, porque na maioria das vezes a gente está cobrando o sentido denotativo do conector, ou está expressando por meio do enunciado que ele está com sentido alterado. Tipo assim, assinale a alternativa em que o conector e foi usado fora do sentido que aditivo. Então, a gente já te dá uma sinalizada. Alternativas, o que a gente vai ter aqui? Ou, ora, quer, seja. Então, conjunções de natureza alternativa. Você quer ver um erro comum que a gente coloca em prova? Seja, ou, ora, eles têm que ser duplicados. Aí tem hora que eu coloco assim, ou não sei o que, seja não sei o que. Ou senão eu começo com seja em situações de risco ou em situações de normalidade. Não pode seja combinar com quem? Ou, né? Tem que ser seja com seja ou com ou. Ou eu vou usar duplo ou duplo seja. E aí eu começo com um e no meio da construção, o que eu faço? Coloco outro, tá? Então isso aí é erro. Conclusivas, o que eu vou ter? Pois, esse pois, depois do verbo. Por isso, então, desse modo, dessa forma. Então, eu tenho lá assim, pois, depois do verbo, por isso, então, desse modo, dessa forma, assim, logo, nesse sentido, portanto, por conseguinte, são conectores de natureza o quê? Conclusiva, beleza? Vão expressar uma conclusão. O pois pode ter seu sentido alterado, o ou eventualmente também, então primeiro de cada categoria ali pode sofrer alguma alteração de sentido. Explicativas, o que eu vou ter? Pois, só que aí o pois vem antes ou depois do verbo? Antes do verbo, eu costumo brincar com vocês e falo assim, ó, primeiro a gente explica, depois a gente o quê? Conclui, né? Primeiro você explica, depois conclui. Então, pois, antes do verbo, aí eu tenho porque junto. Pode aparecer um porquanto explicativo? Pode, menos comum, mas pode. Aí eu tenho já que, uma vez que depois de imperativo. Toda explicação é uma evidência. Então, quando a gente pensa em frases de natureza explicativa,
Elas são evidências. Por quê? Os conectores de explicação são os mesmos conectores de causa. Então, eu preciso diferenciar a causa da explicação assim. Então, eu falo assim, ó, ela chorou porque seus olhos estão vermelhos. Os olhos estarem vermelhos é uma evidência de que ela o quê? Chorou. Ela chorou porque seus olhos estão o quê? Vermelhos, beleza? Então, é uma evidência de que ela chorou. Agora, ela chorou porque seu pai foi embora. Já que seu pai foi o quê? Embora. Como seu pai foi embora? Neste caso aí, eu tenho uma causa, um motivo pelo qual ela chorou. Então, as orações explicativas, pois antes do verbo, porque, porquanto, já que, uma vez que após imperativo, vão dar referências aí de evidência e a natureza dessas orações vai ser explicativa. Aqui, todos os conectores de explicação podem ser também conectores de qual outra coisa, gente? Causa. Aí eu costumo brincar com vocês e falar assim, conjunções coordenativas, 3A, CE, A, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e o quê? Explicativas. Tem que ficar preenchendo lista até você não errar nenhuma mais. Essas são as conjunções coordenativas, né? Agora nós vamos estudar as conjunções o quê? Subordinativas. Então, por exemplo, assim, uma conjunção tipo com quanto é uma conjunção de natureza o quê? Subordinativa. Ainda que também é subordinativa, é concessiva. E você tem que separar um tipo do outro, né? Não tem jeito. Aí eu tenho as conjunções subordinativas. Costumo brincar com vocês e falar assim, ó, 6C, TPF. Então, 6 com C, T, P e F. Conjunções modais não existem, mas as orações podem dar relação de modo. Mas aí é outra coisa, que você está vendo só conjunções, né? Então, conjunções aqui, vamos colocar desse lado de cá, 6 com a letra C. A letra A. Então, eu tenho causais consecutivas. Consecutivas vão ser aquelas que dão ideia de quê, gente? Consequência. Causal vai dar a ideia de causa mesmo. Concessivas. As concessivas são o grupo que mais cai. São aquelas que dão uma ideia de exceção à regra. Então, basicamente, você está fazendo uma exceção à regra. Comparativas. Condicionais, conformativas. Então, primeira coisa que eu tenho aqui, 6 com a letra C. Causais, consecutivas, concessivas. As causais, o que tem de problema nelas? Causais são as mesmas conjunções das explicativas, só que a causa é o motivo pelo qual alguma coisa aconteceu. E a explicação é uma evidência. Vamos supor, ela foi embora porque não a vi mais. Isso é o motivo ou é uma evidência de que ela foi embora? É uma evidência. Ela foi embora porque se sentiu mal. É o motivo pelo qual ela foi o quê? Embora. Às vezes o aluno fala comigo assim, eu tenho muita dificuldade de diferenciar a causa de explicação. É porque você está com preguiça de analisar o conteúdo da frase, o conteúdo semântico, né? Porque, na verdade, um vai dar um motivo mesmo, aquilo que ensejou a outra oração. E o outro vai dar apenas e somente uma evidência. Ó, alguma coisa aconteceu porque ouvi um barulho. Você ter escutado o barulho é a causa ou é a evidência de que alguma coisa aconteceu? Evidência. Então, isso é explicação. Alguma coisa aconteceu porque ela não seguiu a regra. Ela não ter seguido a regra é o motivo de alguma coisa ter o quê? Acontecido. Então, nesse caso, eu tenho uma relação de causalidade. Beleza? Então, os conectores são iguais, mas um é evidência e o outro é motivo mesmo. Então, conectores aqui, porque
O como tem que ser uma oração antecipada. O que quer dizer uma oração antecipada? Antes da oração principal. Haja vista, na medida em que, uma vez que, porque, porquanto, como em oração antecipada. Então, causa vai dar uma ideia de motivo. Consecutivas vai dar uma ideia de o quê? Consequência. Então, o que eu vou ter nas consecutivas? Tão, tal, tanto, tamanho, mais o conector que, tão que, tanto que, tal que, tamanho que. Não é isso? Vai ter um intensificador mais o conector que. Comeu tanto que passou mal. Era tão especial que merecia minha atenção. Não é isso? Aí eu vou ter de modo que, de forma que, de maneira que, de sorte que. Então, todos esses aí conectores consecutivos vão dar uma ideia de consequência. Concessivos, grupo mais cobrado de com força mesmo em prova concessivo. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, conquanto, que a gente não pode confundir com esse daqui, ó, contanto que, não são dois diferentes? Então, conquanto, que mais que eu tenho nas concessivas? Posto que, só que o posto que eu tenho que circular, porque eventualmente ele pode ter o seu sentido alterado, pode dar uma ideia de causa. Posto que, aí que mais? Malgrado, em que pese, se bem que. Então, são conectores que estão nessa ótica da concessão. E esses que estão circuladinhos, por que eles estão circulados mesmo? Porque eventualmente podem ter seus sentidos alterados. Lembrando que não é festa da pipoca, não é? Vai alterar, depende do contexto. Esse posto que ele pode ser alterado por quê? Desculpa. O posto que ele pode ser usado como causal. O sentido habitual dele é concessivo, mas pode ser usado. Comparativas, o que eu vou ter? Como, igual a, tal qual, tanto quanto, mais que, menos que. E o como, ó, você já está vendo que ele pode estar aqui na causa, ele pode estar em outros casos. Condicionais, contanto que, caso, se, que mais? Desde que, somente se, a menos que, desde que pode ter outro sentido. O se nem sempre vai dar a ideia de o quê? Condição, que a gente cisma que o se é sempre condicional e esse se pode ser uma conjunção integrante, né? E aí nós vamos estudar a aula de si. Então, eu já estou marcando aquelas que realmente podem ter um desvio do padrão, mas o resto tudo. Conformativas, o que você vai ter? Como, que pode dar a ideia de conformidade ou não. Como, conforme, segundo, de acordo com, consoante. Então, isso aqui, conjunção de natureza, o quê? Conformativa. Aqui, ó, pode ser
ocasionalmente causal, não pode? Esse daqui pode ser temporal, além do sentido que já está nele. Esse daqui nem sempre exprime uma condição. E o como, ó, ele já está nos sentidos dele, ó. Como pode ser causa, como pode ser comparação, pode ser conformidade, não pode? Como estava lá na adição também, não só como. Não tinha um como lá na adição? Só que o como da adição, ele é correlato, ele tem um pedacinho antes, não só como. Do verbo comer? Como pode ser verbo, né? Pode ser advérbio interrogativo? Como, né? Você faz isso como? Aí você tem outros 3 tipos ali. Sete, eu vou pensar nas temporais. Então, temporais. Quando, enquanto, mal entrei na sala, percebi o que havia ocorrido. Mal entrei no sentido de o quê? Assim que entrei. Desde que... E o desde que já estava lá, que ele podia ser condicional também, não podia? Depois eu tenho proporcionais. Proporcionais sempre vão estar ligados à quantidade. Então, se eu pensar na proporcional, ela tem uma relação com quantidade. Então, eu tenho a medida que... Então, a medida que, a proporção que, quanto mais, quanto mais o que? Menos conectores de natureza proporcional. E depois eu tenho 9 finais. O que eu tenho nos meus conectores finais? Os mais comuns, para que... eu posso ter um que sozinho? Pode, mas é atípico. O que eu sei? Eu preciso ter uma noção geral de conectores, até para eu reconhecer esses conectores dentro da prova. Mas eu tenho que saber que, eventualmente, eles podem ter os seus sentidos, o quê? Alterados. Ok, isso eu também tenho que saber. Então, você tem que ter uma noção de conector, né? Para poder fazer questões que vão pedir substituição, sinônimo, reescrita de frase. E conector é uma matéria que você tem que começar a gravar desde quando? Desde ontem, né? Desde o dia 0. Eu costumo brincar e falar assim, não sabe conector? Fica dormindo, gente, vai fazer prova não faz o menor sentido. É assim, é o básico do básico em português que o menino tem que saber. Ah, eu não domino conector nem em português, estou querendo saber os ingleses. Não tem a menor condição. Né? O menino está querendo. Até para você aprender fica difícil, não fica? Né? Então, esses articuladores, eles são altamente expressivos. Para você ler, interpretar, redigir, é necessário ter um amplo domínio de conector. Fora que a gente sabe que, além de você ler, interpretar e redigir a partir dos conectores, você ainda vai encontrar esses conectores em questões muito objetivas, né? Perguntando qual que é o significado do conector, se pode substituir por um outro conector. Então, eu preciso que você tenha uma noção. Isso aqui é o mínimo que você pode decorar, é o mínimo. É assim, é uma lista segura para a prova, né? Tipo assim, não está faltando o que é importante, mas são todos que existem? Não. Então, assim, já é uma seleção, tá? Do que você realmente vai encontrar em prova. E se você fizer prova, você vai perceber que é isso aqui que você vai encontrar e do jeito que a gente combinou, tá?